Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a importância da água na nossa rotina. Sim, gente, e o meu relato pelos frequentes momentos que eu sofri por usar a água de maneira incorreta. Apesar de a gente ter o conhecimento de que a água é o símbolo da vida e de que nosso corpo é composto por 60% de água, a gente precisa entender na prática que a gente deve ter a persistência, porque a persistência vai levar a gente à perfeição com relação a uma saúde vital. Nós precisamos entender que a constância de nós praticar o ato, de beber água constantemente vai nos dar um resultado vital à nossa vida, tanto fisiológica, psicológica, intelectual. Isso eu digo, gente, porque quando a gente deixa de beber água, várias partes dos nossos órgãos é afetado. E muitas das vezes, quando a gente não busca essas informações, a gente acaba sendo prejudicado em todas as áreas, por conta de a gente não ter saúde. Isso eu digo por conta também, gente, de eu ter sofrido, em alguns momentos, diversas situações por falta d'água. E a importância de a gente ter o consumo correto de água, isso vai também nos ajudar a ter uma vida mais nutrida e longa. Muitas das vezes a gente desconsidera, achando que é exagero essa cobrança de a gente consumir água, mas na verdade isso vai nos ajudar em tudo na nossa saúde. Vai fazer com que a gente venha ter uma saúde realmente precisa e que venha atender todas as nossas necessidades, tanto fisiológica, tanto psicológica, fisiológica, emocional, e evitar também o nosso corpo de estar intoxicado. E falando em intoxicado, eu separei um livro aqui muito importante, muito legal, por isso que vocês viram aí no take do início do vídeo, esse livro junto com um copo de água, que é o livro da autora Conceição Trucon, porque esse livro aqui é maravilhoso e também fala da água, gente, Esse livro eu descobri depois do meu sofrimento, por não usar água corretamente. Eu escolhi, trazer esse vídeo especificamente para vocês, para poder ser um alerta também. E para vocês também, se tiver interesse de adquirir esse livro, se eu conseguir algum link desse livro aqui, numa versão atualizada, eu vou deixar aqui para vocês. Mas é importante que a gente, busque essa informação sobre o consumo de água no nosso dia a dia, na nossa rotina, para a gente ter uma saúde aí vital bem positiva. Esse livro aqui, recentemente eu estive lendo ele e foi muito assim importante. Na verdade, eu já tinha lido ele o ano retrasado e o ano passado, e esse ano eu pedi. Esse livro é de minha mãe, uma colega que deu a ela, mas eu pretendo comprar o meu. Esse livro aqui, ele fala alimentação desintoxicante para evitar o sistema imunológico, mas na verdade ele fala em diversas áreas com relação ao corpo, a mente e também tudo que a gente consome com relação a uma alimentação mais saudável, mais orgânica, e também a importância da água. Aqui na página 40, ele deixou um trecho, ou é um parágrafo, na verdade é um parágrafo, citando sobre a água, a importância da água, que é essa página. Vou deixar a página passando aí para vocês verem, mas é muito importante e interessante essa parte aqui que fala. Mas se vocês tiverem interesse, vocês dão uma pausa aí no vídeo e printa para vocês ler e ter essa conscientização sobre a importância da água na nossa vida, porque afeta bastante em diversos órgãos e na nossa área, que a gente convive também profissionalmente, nossa vida social, nossa vida também em família, é afetado de maneira que a gente nunca imaginou. Então é importante a gente estar lendo. Na conclusão que eu tive aqui, gente, sobre esse livro aqui, eu vou ler só um trechinho para vocês verem, que aqui é: reclamar da situação é não ver o lado bom que existe nela. Atualmente, mais de 10% dos homens e 5% das mulheres sofrem de cálculos renais. Explica-se esta desproporção pelo fato das mulheres externalizarem mais as emoções, enquanto os homens costumam cristalizar seus desapontamentos. Então, muitas pessoas acham que isso não vai afetar no geral, mas
A falta d'água, gente, ela é muito prejudicial à nossa saúde. Vou deixar também o link, se eu achar, aqui na descrição para vocês. Gente, com relação ao relato, né, que eu sofri com relação à falta do consumo de água, eu digo pra vocês assim, é uma experiência que eu nunca quis na minha vida e tive que passar, mesmo sem saber que eu tava passando por isso. E muitas das vezes eu achava, né, que eu achava estranho, mas que era normal. Porém, depois que eu contei à minha mãe, eu vim entender a situação que eu estava passando. Chegou um momento que eu cheguei a ter frequentes infecções urinárias, né? Porque eu não sabia, mas quando eu descobri que era falta d'água. Eu não ingeria muita água. Às vezes, né, acontece de eu ficar sem beber água, mas hoje não é porque exatamente eu esqueci de fato ou porque eu não acabei deixando passar, lembrei, não deixei passar, mas é por conta de, às vezes eu estar em um lugar e ficar receosa, mas pra frente eu vou explicar a vocês, né, ficar receosa de pedir água. E eu posso dizer a vocês que todas as vezes que eu passei eu não sabia de fato o que está acontecendo, mas chegou um momento que eu precisei contar à minha mãe o que está acontecendo e foi de fato situações que eu não estava aguentando mais, por conta de eu estar com infecção urinária sem saber o porquê, mas na verdade eu passava o dia inteiro sem beber água. Às vezes eu ia trabalhar, chegava no trabalho, não bebia água, na hora do almoço não lembrava de pegar água e sempre focada no que eu precisava, né, tá ali entregando, me doando para o meu trabalho. E muitas das vezes acabava o dia, eu ia terminar todo o meu serviço e fechar tudo. E chegava em casa, eu ia beber água, ia fazer xixi, mas isso às vezes 7 horas da noite. Então isso me prejudicou muito, porque eu comecei a ter frequentes infecções urinárias e eu comecei a fazer aquele xixi bem pouquinho e bem colorado, né, com bastante coloração. E eu comecei a ficar preocupada a partir do momento que começou a doer, como se eu tivesse um bocado de pedacinhos de vidro. Chegou um momento que eu comecei a urinar tão pouquinho que eu comecei a urinar como se eu estivesse urinando algumas gotas, mesmo assim doía e eu sofria muito. Até que eu lembrei, né, de estar comunicando a minha mãe, que voltou nessa situação de eu ter infecção urinária, mas isso por conta da falta de água. Havia momentos que eu estava fazendo até trabalho e eu esquecia de beber água, aí passava do final da tarde até a noite, passava a madrugada fazendo trabalho, sem beber água, às vezes dormia sem beber, ingerir algum copo de água, e isso me prejudicou muito, porque eu comecei a ter essa frequência de dia após dia, e como a gente, né, tem o conhecimento de muitas das vezes tá sendo alertado que o ser humano ele só consegue ficar 7 dias sem ingestão nenhuma de água, depois dos 7 dias começa a ter, né, essa desidratação. Chegou um momento de eu ver minha boca toda cinzentada, eu procurar água, eu não conseguia achar nada, nem saliva nem nada na boca, eu ficava desesperada, mas deixava passar. E quando eu vi que eu precisava ir ao médico para me ver essa situação, eu comecei a ter essa parte da minha virilha aqui começou a inchar a ponto de eu não conseguir tocar, né? E aí eu comecei a rever essa situação, fui no médico, eles me passaram algum medicamento, eu falei que era frequente, depois eu vim melhorando essa situação e graças a Deus eu entendi a importância da água em cada um de nossos órgãos, porque além da infecção urinária, a gente teve pesquisando e muitos médicos que estavam falando sobre, né, explica que o corpo, ele quando não encontra água, o nosso rim, ele começa a filtrar o sangue para poder, né, produzir a urina e tá eliminando ali toda a impureza do nosso organismo. Então é muito perigoso, porque aí a gente pode estar correndo um grande risco de, se a gente ter essa constância de não beber água, o rim vai estar sempre filtrando o sangue pra gente, né, ter a produção da urina, e acaba que muitas das vezes muitas pessoas não sabem e acaba em uma situação difícil, né, depois da pesquisa. Quando eu entendi que não devemos deixar nosso rim estar fazendo essa filtragem no sangue, porque se a gente deixar ele fazer
procedimentos sozinhos, sem ingestão de água, a gente vai estar correndo um risco muito grande, né? Nossa saúde vai estar correndo um risco muito grande, onde a gente vai se deparar em uma situação onde a gente vai precisar fazer a hemodiálise para poder estar limpando o sangue. E por ser muito perigoso, essa conscientização para mim foi muito importante, né? E muitas das vezes a gente, por não saber, não conhecer, que acaba em uma situação dessa, a gente não dá muita ligança, mas ficou alerta. Eu procurei, né, me corrigir e lembrar também da importância de beber água, é saber que a persistência te leva à perfeição com relação à busca de uma boa saúde, né? Tranquila, gente. Tem também uma situação muito constrangedora com relação a esquecer de levar água pro cursinho. Eu fazia cursinho na época e muitas das vezes eu esqueci de beber água ao sair de casa e acabou que eu saindo de casa uma vez com muita sede, né, por esquecer de beber água, saindo com pressa. Chegou um momento que eu tinha acabado de sair do cursinho, eram umas 4 horas da tarde. Eu falei, bom, eu vou passar na casa de fulana e vou pedir um copo de água. Aí ela tava penteando o cabelo, eu pedi um copo de água, ela subiu e foi pegar água, só que ela demorou. Quando ela chegou com um copo de água, ela veio e me deu e a água tava com uma leve coloração e com um odor muito forte, assim, não exagerar, mas um odor de esgoto, e eu não liguei, eu bebi essa água e acabei parando, né, no hospital, porque, tipo, eu ingeri aquela água naquela tarde, no dia seguinte, na madrugada, aliás, eu comecei a ter febre, e febre que não passava, cheguei aí na UPA, e chegando na UPA eu fui medicada, quer dizer, tomei 2 bezetacil, não resolveu, fiquei de voltar e passei a noite, né, passei 3 dias assim, passei a noite com prensa de gelo para poder me ajudar aí, né, aí eu consegui tentar pelo menos dormir, que eu tava pelando demais. Então, pra mim sair de casa hoje, eu prefiro levar minha garrafa de água. Então, esse é o fato de eu não estar consumindo água, às vezes, né, por acidente, por eu não levar uma garrafinha, por eu não ter, assim, uma loja de conveniência perto. Então, hoje em dia eu tomo bastante cuidado a quem eu vou pegar e pedir água, porque é muito perigoso. Vim, né, trazer para vocês essa experiência que eu tive, para ficar com um alerta, e eu espero que vocês tenham gostado. Para quem assistiu o vídeo todo, vai servir aí muito, né, com a importância, né, de a gente tendo a constância de beber água, né, e ter uma saúde vital de fato brilhante, né, gente, e viver, né, alegre, feliz, agradecendo a Deus por saber que a água, né, faz transformação na nossa vida. Excelente! Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!